Estamos de volta com o Código Aberto. Nós vamos terminar o nosso programa, mas sempre nesse último bloco a gente tem algumas coisas bem especiais e uma delas é o vídeo do ponto de referência. Acompanhe o vídeo e a gente já termina a nossa conversa daqui a pouco. Para que a igreja e a unidade cristã fossem criadas, houveram muitas desavenças e conflitos. Mas pelo poder do Espírito, relacionamentos foram restaurados e o Evangelho seguiu seu curso. O perdão demanda que tenhamos amor, e se não tivermos amor, então não podemos ser seguidores de Cristo. Porque o que importa não é o que você diz, mas o que você vive. Um dos pilares do cristianismo, Paulo, teve que exercitar o seu perdão. Em suas primeiras viagens missionárias, ele teve a companhia de Barnabé e João Marcos. Mas por medo de perseguição, João Marcos os abandonou. E essa atitude fez com que Paulo não mais o aceitasse como companheiro de evangelho e causou inclusive mal-estar entre ele e Barnabé. Em certo momento, o apóstolo do perdão teve que aprender a perdoar e pela graça de Deus e para o bem do evangelho, teve o relacionamento restaurado. Tudo ficou para trás. Em outro momento, foi Paulo que intermediou a reconciliação de um escravo, Onésimo, e seu senhor, Filemon. Graças à intervenção de Paulo, Onésimo não só foi aceito, mas recebido como irmão por Filemon em Cristo, e não mais como escravo. Porque em Cristo não há distinção de pessoas, e relacionamentos e padrões sociais e culturais podem e devem ser quebrados em uma atmosfera de amor pelo irmão. Muito se discute a respeito dos dons espirituais e seus graus de importância, mas a Bíblia afirma que Jesus nos usa de maneira diferente para os seus diferentes ministérios. Não se trata de competição, e sim de cooperação para a edificação do reino de Deus. Os dons têm o único propósito de pregação do Evangelho e nunca exibicionismo ou motivo de orgulho pessoal. O orgulho é inclusive o pior sentimento que o cristão pode sentir, porque nada vem de nós, e sim do Senhor. E quando nos vangloriamos, diminuímos o outro, e assim a pregação do Evangelho fica comprometida. Somos pobres pecadores que pela graça de Cristo fomos reconciliados com Deus, enquanto ainda éramos pecadores. Se arrepender não cria reconciliação. Esse é o papel de Cristo. A nossa é aceitar. Mas a não ser que confessemos os nossos pecados, não poderemos receber a bênção do perdão. E se fomos perdoados e libertos da condenação por Cristo, quem somos nós para não fazer o mesmo com quem nos fez mal? Fomos amados e perdoados, então temos que amar e perdoar. Somos membros do corpo de Cristo, então situações de conflito devem ser resolvidas para o bom funcionamento do corpo. É importante nunca permitir que um conflito e ressentimento se tornem rancor, que a ferida inflame e contamine o que está ao redor. Se você tem algum problema com seu irmão, vai ter com ele com humildade e sinceridade para a honra e glória de Deus. Que a paz seja convosco. Mais uma vez, obrigado ao pessoal do Ponto de Referência por ajudar a gente a sintetizar algumas ideias. Lembre sempre que esse vídeo fica disponível nas redes sociais do Código Aberto, assim como tantos outros materiais. Você pode passar por lá. Se você tem acesso, tem acessado a página do Facebook do Código Aberto ou o perfil no Instagram do Código Aberto, sinta-se também muito à vontade para compartilhar aquilo que a gente coloca lá, fazendo com que as bênçãos que estão chegando a você cheguem a outras pessoas também, tá bom? A gente vai agora ouvir a música de Joyce Carnassale. Qual que você escolheu para hoje? Eu penso que a convivência em comunidade, né, é bem aquele versinho do suportai-vos em amor, mas não assim, eu não suporto aquela pessoa, eu dou suporte para aquela pessoa. E me trouxe muito alívio pensar que o tipo de amor que eu tenho que ter para a minha comunidade não é conviver intensamente o tempo inteiro. Me trouxe alívio pensar que talvez eu tenha tido um desentendimento com alguém, resolvi, mas eu não preciso ser melhor amigo daquela pessoa de novo. Eu preciso dar o suporte para que ele se sinta inserido na minha comunidade, para que se alguém que errou possa se sentir abraçado na minha comunidade. Eu sou família daquela pessoa também. Então, essa música é do Daniel Salles, ela foi feita especialmente para 2 amigos que passaram por um problema na nossa comunidade de igreja e para que eles se lembrassem, e a comunidade também se lembrasse de que é no amor e no perdão que a gente vem e vai, cada um com seus problemas em diferentes épocas, mas são aceitos por Deus e por que não seriam aceitos por nós novamente na nossa comunidade. Legal. Então eu escolhi essa música, se chama Nas Mãos do Senhor. Beleza. Quem me viu cair e me criticou
que eu caí de joelhos nas mãos do Senhor, que me viu chorar e não me consolou. O choro só durou uma noite, a alegria já voltou, pois é quando estou fraco que sou forte. É assim que o Senhor me dá poder. Melhor estar nas mãos do Senhor e sentir seu toque restaurador. Em seus braços eu encontro a força, de suas mãos eu recebo amor. Ao meu lado 1000 cairão e do outro 10.000 surgirão, só que nada irá me atingir, pois é dele o meu coração. Melhor estar nas mãos do Senhor e sentir seu toque restaurador. Em seus braços eu encontro a força, de suas mãos eu recebo amor. Ao meu lado 1000 cairão e do outro 10.000 surgirão, só que nada irá me atingir, pois é dele o meu coração. Sei que nada irá me atingir, pois é dele o meu coração. Amém. Essa música é bem bonita. É bem legal pensar que nos desamparos humanos os desamparos humanos nunca fazem eco a algum tipo de desamparo divino, pelo contrário, né? Eles falam de algo que Deus não está fazendo, né? Quando os homens desamparam, a graça de Deus continua, a mão do Senhor continua sustentando. Quando a gente pensa, Gustavo, em perdão, vem uma das perguntas que vem à mente é a seguinte: tenho que perdoar, ouvi que tenho que perdoar para restaurar as relações. E se a pessoa que me ofendeu não mostra arrependimento, não vem até mim pedir perdão? Aí, às vezes acontece até que eu estou magoado às vezes com uma pessoa que nem sabe que me magoou. Como é que eu faço com essa pessoa que não vem se reconciliar? Como é que eu faço diante de alguém que cometeu algum erro, mas não se arrepende? Como foi dito no bloco anterior, é bem difícil, não é nada fácil, né? Mas o perdão, ele tem que ser um princípio nosso. A gente tem que estar sempre pronto a perdoar. E o arrependimento, a confissão e o arrependimento não são condições para a gente perdoar. A gente tem que perdoar mesmo se não houver um arrependimento. É estranho, né? Isso me impactou um pouco. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Eu tenho que perdoar fulano, mas ele nem se arrependeu. Nem pediu perdão para mim. Mas isso é problema dele com Deus. A nossa parte é perdoar. Assim como Deus fez com a gente, né? Imagina se Deus esperasse a gente confessar tudo que a gente tem para confessar, a gente se arrepender por tudo. Imagina se fosse assim, se Deus nos tratasse como a gente trata os outros, né? E a gente não tem que esperar pelo outro, não. A gente tem que tomar a iniciativa e mostrar que a gente é representante de Cristo, porque foi isso que Cristo fez, né, por nós, e perdoar primeiro.
Você falou disso, lembrei só de uma história que exemplifica um pouquinho disso. Eu uma vez estava procurando uma camisa em casa e eu não encontrava nenhuma camisa, precisava de uma camisa de uma cor específica, né? E não encontrava e tal. Aí, de repente, saí sem a camisa que eu precisava estar usando. E aí, quando eu voltei em casa, procurando coisas, eu encontrei um embrulho de um presente que tinha ganhado um tempo atrás. E eu abri, era uma camisa da cor que eu precisava. E eu fiquei pensando, o presente sempre esteve aqui. Eu só que não desembrulhei. O perdão é um pouquinho isso, é um presente que a gente dá, mas se o outro não quer desembrulhar, ok, mas já foi dado, está concedido, né? Eu escolhi dar. Se o outro não quer desembrulhar, aí já é uma questão dele, né? Ô, Tamires, perdão é um evento ou é um processo? É um processo. Para nós humanos é um processo. Na Bíblia existem várias referências ao perdão de Deus como sendo um evento mesmo. A gente faz a coisa errada, ele já nos perdoa ali, é maravilhoso. Mas, infelizmente, a gente não tem essa capacidade pela nossa condição pecaminosa. Então, o processo, para algumas pessoas, ele se dá de maneira muito rápida, dependendo do evento também, mas para outras, dependendo da relação, da proximidade, é mais lento, porque fere mais. Eu lembro de um caso, eu briguei com meu pai uma vez, por uma coisa meio idiota. De verdade, eu não lembro o que é. E a gente ficou um mês naquele climão, sabe? E eu queria cutucar ele. Eu queria que ele me perdoasse loguinho, assim. E ele e eu somos pessoas muito parecidas. E o nosso processo é um pouco mais lento quando se trata dessas relações tão próximas. Até que eu percebi que a melhor coisa que eu podia fazer era dar espaço à pessoa. Eu acho que o perdão também envolve isso. Compreender que a parte que precisa te perdoar, ela tem que pensar. Ela tem que orar. Ela tem que se livrar dessas coisas ruins que estão no coração e na mente dela, né? Então, essa compreensão sadia de que o perdão é um processo vai nos fazer crescer também. Beleza. Então, eu não preciso esperar o arrependimento de ninguém para perdoar. Tem que entender que o perdão é um processo. E, Agatha, quem perdoa, esquece. Cara, se a gente fosse Deus, né? Pra gente esquecer de cara tudo as coisas que aconteceram com a gente, todos os traumas que a gente já passou. Não, e eu tenho várias experiências de processos de perdão que me ensinaram muito sobre isso. Cara, esquecer é difícil para o ser humano. Até o que você faz, você não consegue esquecer assim de cara. Então, o perdão é tão bonito porque ele vai te dando maturidade para você entender quem você é também. Porque, cara, você não precisa esperar, eu vou perdoar fulano quando eu estiver um pouco melhor com ele. Ou, cara, ainda está muito cedo para perdoar fulano porque está muito recente a ferida, vou lembrar de tudo que ele me falou, tudo que ele me fez ainda, vai ficar voltando à minha mente, eu não quero ficar andando com a pessoa. Tá, dá o espaço. Assim como você fez, então. Às vezes não vai ser um perdão sincero até, né? Se você ficar forçando a relação. Cara, a sinceridade do perdão é justamente nessa vontade que você tem de que volte ao normal. Essa sinceridade. Você não vai sentir isso de cara, porque como a gente está falando aqui, é um processo. Então, você não vai se sentir bem com a pessoa de cara, e tudo bem isso. É natural do ser humano. Você só tem que escolher que você quer que aquela situação não deixe te afetar pela vida inteira. Mas eu posso fazer uma pergunta, então? Volta ao normal? Espera aí, então, que essa era a pergunta aqui. Ah. Vamos lá, tá certo. Então, terminou? Sim. Seu raciocínio, Thaís? Sim. Então tá bom. Então, quem perdoa não necessariamente precisa esquecer. O perdão não é completo quando há esquecimento, certo? Não precisa... O perdão completo não necessita necessariamente que aquilo seja apagado da minha memória. Mas pegando então a pergunta da Tamires, quando eu perdoo, uma relação há um rompimento, há um desentendimento, há um afastamento. O perdão, para ele ser real, o perdão exige de mim que a relação volte a ser como ela era exatamente antes de uma ofensa? Quando você perdoa, a relação nunca mais vai ser a mesma. Ela pode até mesmo se tornar melhor depois. E muitas vezes isso acontece. Outras vezes, ela se torna um pouco distante. Vou dar um exemplo mais claro. Uma traição entre um relacionamento entre homem e mulher. Você pode perdoar, mas você não precisa confiar. Se você está diante de uma pessoa onde, voltando à questão de esquecer, como é que você vai esquecer uma coisa que você é sempre lembrado? Se a pessoa sempre te trai. Você não precisa guardar aquele rancor e sentimento, aquela mágoa para sempre. Isso é um processo de perdão curador. Você pode perdoar aquela pessoa, ela precisa daquele perdão, mas você não precisa confiar naquela pessoa.
E é óbvio que o relacionamento não vai ser mais o mesmo, até de uma questão negativa, porque haverá realmente um rompimento. Em qualquer tipo de relação, qualquer tipo de traição, causa afastamento. E às vezes é melhor que exista, até mesmo para poder perdoar. Eu acho isso uma coisa lógica, né, pastor? Até porque talvez uma falha de caráter minha, que entre em choque com uma falha de caráter sua, e daí a gente tenha esse momento de choque e depois a gente se perdoe. Se a gente se afastar, eu acho que tem uma questão lógica, porque aqui na Terra a gente não vai ser curado de todas as falhas. No céu estaremos restaurados. Então, no céu, a gente vai ter aquela harmonia de volta, completa, de forma completa, sabe? Mas eu vejo muito discurso de que, tipo, a gente tem que perdoar todo mundo aqui, porque no céu todos nós vamos ser um. Aí a pessoa fala, como é que você vai conviver com aquela pessoa que você não gosta lá no céu? Tá, mas se você não se dá bem com ela aqui na Terra, é uma coisa da Terra. No céu seremos restaurados, no céu vai dar tudo certo. E tem uma coisa bacana que a Bianca Oliveira, que também é apresentadora aqui no Novo Tempo, ela sempre frisa uma coisa, que Deus não chama a gente para gostar das pessoas, Ele chama a gente para amar as pessoas. E gostar é isso, é afinidade. Eu gosto tanto e tudo mais. E tem gente que eu não gosto, mas ainda assim eu amo, porque eu amar essa decisão de entregar a outros atitudes amorosas, inclusive entregar o perdão, né? Tá respondida a pergunta para você também? Você está satisfeito? Super respondida. Agora Eu gostaria Estou de autorizada a participar, pastor? Mas você está muito autorizado. Eu estou estranhando que você não tenha participado ainda. Não, eu estou em outro círculo aqui, né? Não. Se você Não, perceber, tudo junto. Integrado. faz parte. Você está unida a nós. Eu gosto muito do exemplo da cicatriz. Acho que é uma coisa simples para a gente entender o perdão. Você olha, você lembra do que aconteceu, do acidente, você lembra que você teve dor naquela, né, sei lá, se cortou alguma coisa, e você olha para a cicatriz, você lembra que doeu, você lembra como deu trabalho para cicatrizar, mas você encosta e não dói mais. Eu penso que é assim o fato de não esquecer. A gente não vai esquecer, mas o tempo, ele é o melhor remédio depois de Deus, né? Porque Deus usa o tempo como remédio, né? a gente olha para uma situação e fala assim, nossa, eu não vou dar conta de perdoar essa pessoa, eu não vou conseguir conviver com essa pessoa de novo. Por isso que perdão é divino. A gente olha para essa cicatriz, o tempo ajudou a curar, não dói mais, mas você lembra do que aconteceu e Deus restaurou as relações, porque essa é a parte do milagre que é só com Ele. Eu não dou conta. E a questão legal do tempo também, Joyce, é que você vai percebendo as suas falhas também, né? No decorrer, às vezes o afastamento é para isso mesmo, para que você olhe para você e, cara, eu também estava errado, sabe? Eu tenho uma parcela de culpa nisso, e eu vou me curar nisso, aquela pessoa vai se curar naquilo, e no céu seremos completos, e a gente pode ter uma convivência boa agora, eu posso perdoá-la agora, e a gente no céu vai ser completo. Eu gosto muito pegando isso que estão falando, eu gosto muito de um termo que é de um padre brasileiro, padre Haroldo Ram. Ele é alemão, na verdade, mas radicado no Brasil já há muito tempo, e ele fala de um conceito que chama desligamento com amor, que a gente se afasta por amar, a gente se afasta para ter espaço para continuar amando. A gente tem espaço porque, às vezes, no espaço, essa ferida que ainda não foi fechada, ela não continua sendo martelada, e aí dá tempo para cicatrizar, porque também se eu tenho uma ferida e eu continuo cutucando, continua ruim. Tem uma história bíblica que está no guia, a gente não passou por ela, e eu não mencionei ela propositalmente, porque eu queria deixar ela aqui para o final, que é a história de Filemon, um escravo fugitivo que conhece Paulo, longe do seu senhor, né? Ele é um homem, Onésimo, né? É um escravo que foge, e o Filemon é o dono desse escravo. Ele tem direito nessa relação de escravidão, ele tem um direito de propriedade. E Paulo, ele pede para que o escravo seja readmitido, para que o escravo seja perdoado, para que o escravo seja aceito. E aí, então, ele faz um pedido bem bonito. E eu gosto desse em Filemon, que é uma cartinha bem pequenininha, um único capítulo, no versículo 7. Ele fala o seguinte para Onésimo, ele fala o seguinte para Filemon, em favor de Onésimo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Que lindo isso! É sensacional. Você pode fazer aquilo que é certo, você pode fazer aquilo que lhe é de direito. E às vezes, nas discórdias, na vida em comunidade, a gente tem razão, a gente está certo. E a gente fica, e tem muita gente que chega com um senso de indignação, assim, dizendo, pastor, mas é injusto, não é certo, não merece, o fulano não fez o que devia fazer. É justo que ele pague, é justo que ele sofra, é justo que ele tenha isso, é justo que ele tenha aquilo. E agora vem Jesus e diz o seguinte, olha, eu não estou pedindo para você me dizer aquilo que é certo, eu estou pedindo para você fazer as coisas com base no amor.
Deus quer curar o coração da gente. Não tem como Deus curar a comunidade sem curar o meu coração. Deus não tem como curar uma igreja sem curar o coração daqueles que habitam essa igreja. Deus quer restaurar o nosso coração a partir do perdão, a partir da reconciliação. Mas lembre-se disso. Às vezes você pode estar com a razão, mas Deus não está pedindo para você ser a pessoa com a razão. Deus está pedindo para você amar as pessoas. Deus em nenhum momento pediu para você ser a pessoa que está certa em todas as conversas, mas pediu para você ser aquele que ama. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e a gente volta na semana que vem com o Código Aberto.